Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Estamos dando início aqui a mais um café virtual do Reconomy. E hoje nós temos aqui como convidada especial Isabela Menezes, do Movimento Cidades em Transição. A Isa é coordenadora do Hub Brasil do Cidades em Transição, uma pessoa simplesmente sensacional, vocês vão amar conhecer. Ela vai vir falar hoje para a gente sobre o conceito de relocalização econômica. O que que é isso? Por que que isso está sendo tão falado atualmente, né? Por que é um foco importante desse nova onda das revoluções econômicas que a gente está construindo, né? O próprio Reconomy é uma das frentes principais do Reconomy, o tema relocalização econômica e regeneração econômica. Então, por que que é tão importante isso tudo? Então, para quem ainda não conhece o Reconomy, é uma das frentes do Cidades em Transição que estuda uma construção de novas estruturas econômicas, de novas possibilidades econômicas, ressignificando as nossas relações. Aqui no Brasil, o movimento está tomando cada vez mais força e aqui no Rio de Janeiro a gente está trazendo esse ano o primeiro fórum de empreendedorismo regenerativo local, aqui no território de Laranjeiras e Cosme Velho. E a forma da gente materializar essa nova proposta da gente se relacionar economicamente através de rede de vínculos, né? Reaproximando pessoas e numa rede de cuidado mútuo, da gente desejar se cuidar, cuidar do nosso território. Então, colocando e transbordando os nossos recursos abundantes, né, uns para os outros, apoiando uns aos outros. Tá? Então, para quem ainda não conhece, vale entrar no site para saber como se relacionar com isso. Se você é um empreendedor que quer passar por essa jornada de empreendedorismo regenerativo pelo Reconomy, entra no site www.reconomy.rio, saiba como empreender através do Reconomy e passar pela jornada de empreendedorismo regenerativo. E se você é um investidor ou uma pessoa da comunidade que deseja ser um investidor 4D para apoiar a tua comunidade a se ressignificar nessa área, também é um bom lugar para você receber as informações. Tá? Um dos movimentos que a gente está fazendo com a Rede da Terra, que é uma das iniciativas de transição do Rio de Janeiro, é o encontro do Coignições. Toda quinta-feira acontece o Coignições, que é um encontro de empreendedores para se apoiar mutuamente, colocando os seus recursos uns a favor dos outros, né? Então tem sempre uma pessoa, um empreendedor que traz seu desafio e os outros empreendedores trazem seus recursos criativos para apoiar esse desafio. Então é uma das iniciativas que já está acontecendo. Se você quer receber apoio de empreendedores, pode se inscrever no Coignições. Se você quer apoiar empreendedores também, pode chegar junto num dia do Coignições. É só mandar uma mensagem agora para a página do Reconomy aqui no Instagram, que eu explico como você pode participar, que eu passo mais informações. Vou chamar agora aqui a Isa para chegar junto e vir compartilhar com a gente essa tarde delícia. Localização econômica. Isa já chegou, já está por aqui. Cadê você, minha linda? Isa está entrando. Oiê, Oi! Tudo bom, bonitona? que alegria estar aqui com você, Mel. Tô ajeitando aqui meu cenário. Ai, que bom. Tá linda. Que bom te ver, Isa. Obrigada por você aceitar estar com a gente e compartilhar um pouco da tua experiência. Minha Coisa boa. com você. Total. Minha flor, eu fico pensando aqui, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente começar pelo começo, né? Conta pra gente um pouco, Isa, do movimento Cidades em Transição, que é da onde vem todo esse, né, toda essa inspiração para a gente estar desenvolvendo toda essa, enfim, toda essa narrativa nova, toda essa construção de novos olhares, nova cultura. Conta pra gente um pouco do Cidades em Transição. Nossa, com muita alegria. Um movimento que inspira e que mudou minha vida. Esse movimento é um convite, na verdade. O movimento das cidades em transição, Transition Towns, é um movimento mundial, já está em mais de 51 países, e ele é um convite para você sentar com a sua comunidade, com o seu território, com o seu bairro, seus vizinhos, sua cidade, e juntos
sonharem e reimaginarem a cidade que a gente quer, o bairro que a gente quer, a rua que a gente quer. Então, na verdade, o movimento é um convite para você se unir e agir. Agir em prol da sua comunidade, agir em conjunto, criar em conjunto, né? Na verdade, é um movimento que fala assim, olha, você é importante. A sua sabedoria, as suas capacidades, elas são importantes. E toda vez que a gente bota a nossa capacidade a serviço do coletivo, a gente gera alegria para a gente. Então, na verdade, é um movimento que fala assim, ó, vem ser feliz, vem criar, vem realmente ser protagonista, né, da sua vida e da cidade onde você mora, do seu bairro, da rua. As escalas são diferentes, são várias. Maravilhoso, maravilhoso. É um movimento realmente muito inspirador, né, Isa? Impressionante como a gente se contagia e a coisa da alegria, né, do processo é que para mim me deixa mais entusiasmada, é muito leve, né, viver esse processo. Ah, se não for divertido, não é sustentável, ninguém sustenta. Então, a transição é um Claro, processo positivo, né? Tipo assim, existe um monte de questão, um monte de problema. Aqui no Brasil, então, nós somos premiados com um volume absurdo de questões e problemas. O que nós vamos fazer de positivo para mudar isso, né? Esse é o convite. é isso aí, é isso aí. Esse é o convite. Que maravilha. E o movimento já está no Brasil há muitos anos, né? O movimento chegou no Brasil em 2008, 2009, pelas mãos da May East, Thaisa, Mônica, Frank, Marcelo Todescão, ou seja, teve um grupo que ficou sabendo, falou, opa, né? Tem alguma coisa muito bacana aí. E era da minha, que é do Gaia Education, então assim, tipo, juntou Lé com Cré, entendeu? Era uma nota que agitava. O movimento começou muito forte aí no Rio, né? Eu sou Foi. carioca, mas atualmente eu moro em São Paulo. E São Paulo foram as duas cidades que agarraram primeiro nessa história da ideia, né? E o movimento ele vem se reconstruindo, ele vem constantemente se reinventando. Se antes ele era uma resposta para questões como o pico do petróleo, mudança climática, falta de resiliência, né? Ele hoje é esse convite comunitário de ação, né? Era também, mas assim, eles entenderam a necessidade de inspirar as pessoas a sonharem juntas. Total. Ele começa olhando, né? Ele começa na Inglaterra, na Irlanda e na Inglaterra, com o Rob Hopkins, o Naresh Giangrande, com a Sophie Banks. Ele nasce quando algumas pessoas começam a perceber que existe uma falta de resiliência muito grande. Que qualquer crise de petróleo, tipo, não tem petróleo, não ia chegar com os caras. Então, eles olhavam e também percebendo as cidades no interior da Inglaterra diminuindo de tamanho. Porque o comércio local já não era uma coisa, né, tão viva. Muita gente, as grandes lojas, as mega stores se infiltrando em tudo que é canto e muito do comércio local, né? Então, o movimento também ele tem essa pegada. Opa, peraí. O que a gente quer para a cidade? Tanto que eu vou te contar que a cidade de Totnes, né, que eles chamam Totnes, eles fizeram uma reunião para discutir se o Costa Café é uma rede de café, tipo Starbucks, só que lá na Inglaterra, na Europa. E o Costa Café queria se colocar dentro da Main Street, né? Eles chamam de Main Street, a principal. Sim, aquela principal. Exatamente. Isso. E a comunidade se uniu e falou, não, você pode até vir para a cidade, mas na nossa Main Street você não vai entrar. Porque é um símbolo local, né? É uma força. Sim. E você começou a ver a descaracterização dessas Main Streets, justamente porque começa a chegar franquias de grandes empresas e você tem aquela coisa, né? Primeiro que você perde a diversidade, você perde o inédito, você perde aquilo que realmente é local, que você só encontra ali.
E não O encontrou autoral, né? Você perde o autoral. o autoral. Exatamente, bem falado. É, é sensacional que você acabou já entrando exatamente nesse tema, né? Que é, então, e aí, por que que é tão importante a relocalização, né? Qual é a grande questão, né? Porque o movimento foi crescendo e muitas frentes, né, do transition foram nascendo e nasce também a frente da reeconomia, né? E fala pra gente isso, assim, como é que você vê isso? Quais são as práticas que você já consegue ver acontecendo, que comprovam a importância desse olhar da relocalização? Você sabe que hoje eu estava pensando, eu sou de 63. Eu nasci numa ruazinha do Jardim Botânico chamada Visconde da Graça. Eu comprava meu sapato na esquina, na sapataria Jockey Club. Eu comprava, eu cortava o cabelo na Alcineia, que era também na minha esquina. Eu estudava pertinho, eu fazia inglês Uhum, pertinho. Tudo eu fazia no meu bairro. Eu conhecia todo mundo, a gente tinha uhum, relacionamento com as pessoas do bairro. E o nosso dinheiro era dado para essas pessoas, né? sim, Então, na verdade, essa coisa do relocalização é simplesmente resgatar algo que a gente, em algum momento, perdeu. Em algum momento aham, que a gente começou a funcionar em grande escala, e eu acho que isso é uma questão da escala, que a gente escolheu uma escala uhum, que enfraquece o bairro, que enfraquece a cidade, que enfraquece as pessoas. Porque uma coisa é você ir numa Mega Store comprar alguma coisa, outra coisa é você conhecer o dono do mercadinho que vai vender o pão para você, né? Então, uhum, é esse resgate. Para quê? Para que o dinheiro permaneça também na comunidade. Porque toda vez que você está uhum, comprando numa Mega Store, uma parte pequena fica e uma grande é, parte desse dinheiro vai embora até para outro país. Porque não é é. legal, né? Então, E sustentar, sabe Deus, que cadeias, né? E sustentar que cadeias produtivas que a gente desconhece, né? Quando a gente está aqui, a gente sabe que cadeia a gente está sustentando, né? a gente não faz a menor ideia, né? Da onde vêm as coisas que É, a gente está comprando. Então, é, eu tô com 57, quando o transition entra na minha vida, que eu olho para isso, e eu vou te falar que o aha moment que eu tive, né, aquele momento que você sim, acorda, foi na Conferência de Londres em 2012, onde a gente fez uma dinâmica que era o quê? Mais de 100 pessoas do mundo todo, reunido, falando de aham, educação. E eles combinaram de fazer uma dinâmica, que era uma rua principal, uma Main Street, com todos os negócios de transição que a gente pudesse imaginar. Então tinha lá papelão, jornal, corda, etiqueta. A gente montou uma rua em transição aonde a gente imaginou somente negócios locais. Qual é o nosso sonho? Ali, Mel, eu não sabia o que eu queria produzir, mas eu sabia que eu queria virar uma produtora local. Tamanha a sim, vida, tamanha, né, a energia, a beleza que é você estar inserida num bairro, numa localidade onde os pequenos negócios estão vivos e aonde as pessoas podem se dedicar a esses pequenos negócios, né? Porque a gente começou aham, uma coisa onde ninguém mais pode ter nada. é, Tudo é muito difícil para você manter uma lojinha, uma mercearia, uma papelaria. É difícil nesse país, né? Então, assim, é, quando você começa a pensar que, meu, isso é legal, o meu bairro pode me apoiar, é aqui que eu aham. quero fortalecer, é aqui que eu quero fazer troca. Hoje mesmo, troquei kombucha por pão, né? Olha aí, olha que coisa linda. Pois é, porque aí eu vou chegar na história que eu virei kombucheira. Mas assim, esse fortalecimento de relacionamento e de troca de recursos, de capital social, capital de todo tipo, é que faz você ter uma cidade viva, né? Pungente, Total. uma cidade próspera, né? Alegre, né? Sem violência. E que se comunica, se conecta. É, Gente que se conecta. é, Quando a gente começou a Ecofeira, né, eu tenho um grupo de transição, chama-se transitiongranjaviana.com, quem quiser dar uma olhada.
a gente ficou sabendo que a produtora local de orgânicos, Gisele Dias, é uma família, família Dias, ela estava desistindo de plantar porque ela não conseguia vender a produção orgânica dela. A gente, Caramba! né? A transição é isso. A Caraca! Silvia veio com a notícia, meu grupo fez assim, o quê? Como? Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso é a transição. Você olha para uma questão, você fala, a gente precisa fazer alguma coisa. Imediatamente a gente se uniu e começou a conversar, não, vamos fazer uma feira livre, vamos mandar aviso para toda a região que existe a cesta, Sim, pode pedir a cesta. E aí, papo vem, papo vai, conversou com um, conversou com o outro, virou uma feira de produção orgânica local. Vamos fazer a Ecofeira da Granja Viana. sim, Chamando os produtores locais. Não só as famílias de orgânico, mas chamando quem faz pão, quem vende mel, quem faz bolo, sim. piche, quem faz arte, papier-mâché. Pensa, tem nessa Ecofeira. A Ecofeira é uma loucura. E a Ecofeira começa em 2010 com essa pegada. Fortalecer o produtor local, porque se você está consumindo localmente, se você está reenergizando os negócios locais, os pequenos artesãos, os pequenos produtores, Sim. você está dando vida e você está fazendo as pessoas se conectarem com seus vizinhos, com sua comunidade, com os ciclos da vida, porque não é todo Uhum. tem tomate, amiga. Se o tomate está É isso aí. na dele é porque ele está cheio de veneno. Então, assim, você começa a se reconectar com vida, com ciclo. A vida em si. É fascinante. A Ecofeira tem 10 anos. No meio dessa caminhada aí, que lá em 2012 eu falei, eu preciso ser uma produtora, eu queria ser uma produtora. No meio da eu ganhei um Scooby, comecei a fazer kombucha, comecei a vender aqui na minha rua primeiro. Primeiro eu dava, depois comecei a vender, depois fui para a Ecofeira. Hoje eu vendo 120 litros por semana. Toda Uau, semana eu... Isa! E eu faço, Que eu distribuo. incrível! É uma alegria. É que nem quando você planta a sua primeira abóbora e ela nasce. Você fala, estou capaz de plantar uma abóbora. Isso é economia local também. Sensacional! Com Produtor, total, total, ser produtor é tudo. total. E Diga. caramba, Isa, que revolução, né? Que É uma... revolução isso. E você sabe que E assim, quando a gente. diga, Não, diga. desculpa, fala. Pode falar, você ia falar da pandemia. Né? A nossa feira era todo domingo, Ecofeira da Granja Viana, todo domingo, todo mundo ama. Veio a pandemia, a gente parou, porque o parque fechou, a gente faz a feira, Sim, ela é de todos, é um grupo que se reúne. O parque fechou, a gente não vai ter feira. Imediatamente, a gente se organizou e começamos a fazer delivery. Então, todo mundo é olha, forte no delivery. Mas por quê? E por que todo mundo conseguiu? Primeiro, porque a gente já tinha nossos clientes, a comunidade conhece seus produtores, todo mundo tem o telefone. A gente teve o apoio da mídia local, através da Tereza Franco, do site da Granja, que ela fez uma matéria com todos os produtores locais. Então, olha, todo mundo conseguiu entrar em contato com o seu produtor. Ninguém ficou sem produto nenhum. Então, olha. Jorge, que vende pão, continua vendendo pão. A Lídia, que vende a melhor torta de cebola do mundo, continua vendendo a torta de cebola. As 3 famílias de orgânico estão vendendo tanto que eles não estão dando conta. Tá assim, Olha que maravilha. mas porque já existia esse tecido social, esse tecido Sim, econômico, que é muito importante. Então, assim, às vezes é difícil a gente comprar local? Você às vezes não acha tudo, ou às vezes você quer mais variedade, mas assim, a gente tem que se... A gente tem que se... não forçar, mas a gente tem que se acostumar. Primeiro, a não ter tanta coisa, né? Tanta variedade, que isso é uma loucura, só confunde as cabeças da gente. Né? Mas de você, dentro do seu território, fazer as suas compras, fazer sim. o consumo, né? Que é muito mais legal do que às vezes você
ir para uma mega store onde você não conhece ninguém, onde você não vai ter aquela conversinha, aquele bate-papo. Pode sugerir, poxa, você podia ter aquele produto, né? Quando você tem um relacionamento com o seu comércio local, você pode até pedir, ó, por que você não faz aí um pastel? Meu sonho é um pastel de abobrinha com shiitake, sabe? Eu falo muito dela. Mas então, é isso. No fundo, o pano de fundo de toda essa história de relocalização é vínculo, né? É a gente se reconectar, né, se reaproximar. Outro dia a gente estava conversando, eu e um grupo, e a questão era uma história de, mas o quanto que existe necessidade de monetização ou não monetização. E o que me vem muito à cabeça é assim, a questão não é se vai existir ou não monetização, né? A questão é o quanto que a gente consegue olhar para a economia para além da monetização, né? O quanto que a gente consegue olhar para as nossas relações econômicas, né? Para além da questão da troca exclusiva do dinheiro, né? Então, assim, o dinheiro é só uma ferramenta para facilitar um processo, né? O que tem, né, nesse contexto, né, que é a relação das trocas dos recursos em si, do fluxo, né, que é a grande história da gente se reencontrar, né? E você não precisa de dinheiro. Eu troco kombucha por biscoito de cachorro, eu troco kombucha por pão, eu troco kombucha por empanada, por ghee, por torta do peregrino. Eu troco o meu produto, eu consigo trocar por um monte de coisa. Isso é fantástico, né? Isso é muito empoderador, né? Não, é assim. Eu vou falar uma coisa. Eu agradeço todo santo dia ter virado uma produtora. Eu podia ter virado produtora de qualquer coisa, que eu ia ser feliz igual. Porque assim, quando você vira produtor e você entende que você é capaz de criar de criar do nada, né? Do nada não, porque tem tem o... Mas é você que cria, assim, a sua força triplica. É uma coisa incrível. E eu sei que eu nunca vou passar necessidade, porque eu tenho meu produto, eu vendo meu produto, eu vou ali, troco por isso, troco por aquilo. Eu troco, ó. Tem uma moça que está cuidando do registro da minha marca. Eu dou toda semana kombucha para ela. A veterinária que cuida da minha cachorra, eu dou kombucha para ela. Tem que dar muito mais do que kombucha, né? A gente fez a placa, meu marido fez a placa de sinalização nova da veterinária dela. E eu dou kombucha toda semana para ela. Ou seja, olha, né? Olha a riqueza dessas trocas acontecendo. E eu troco com mais gente, é que agora eu já não estou mais lembrando. Mas troco com mais gente. Assim, é uma maravilha, gente. Eu sugiro que todo mundo vire produtor de alguma coisa. Produz qualquer coisa, mas produz. Ô Issa, a Jéssica está fazendo uma pergunta, ela queria que você comentasse um pouco mais sobre o poder também que a gente está tendo com a questão das conexões virtuais, né? Já que a gente tem um mundo virtual. Ela está fora do Brasil e está conseguindo estar conectada com a gente, né? Então ela queria que você comentasse um pouco sobre isso também, já que a gente está falando de relocalização, né? Então ela quer ouvir você nesse sentido. A Jéssica é a figura mais linda que fez uma transição incrível. Conheço ela. Eu estive lá onde ela mora. Aonde Olha. ela é incrível a vida que tem aonde a Jéssica mora. Justamente porque também tem todas essas coisinhas, sabe? De o produtor local, o outro que faz o vinho. É tudo na região. Ai, que coisa linda. Esses tempos... É tudo aprendizado, né? É todo mundo se reacostumando. O que eu sinto é que quando você tem uma rede forte, uma rede visível, né, real, ir para o virtual é muito fácil. Você corre para o virtual com muita facilidade. O meu grupo mesmo de transição foi num piscar, a gente transformou o treinamento que era presencial, virou virtual. A gente criou o happy hour, a hora feliz, 17h17, meu celular toca, a gente abre e faz um Zoom só para falar qualquer coisa que a gente queira falar. Então, todo mundo
eu ainda tô também sedimentando essa história na cabeça, sabe? Sim, Esse território que existe agora, que é um território. Mas é lindo, porque eu me conectei com mais de 100 pessoas pelo mundo todo, num dos eventos do Transition Internacional, que chamou as pessoas para conversarem e para cada um contar o que está acontecendo, como é que você está se sentindo. Então, você vê essas zonas, né? Então, você tem a dimensão aqui da minha família, que a gente fala, aí você tem a dimensão do meu bairro conectado, a gente tem o WhatsApp aqui do bairro, a gente tem o WhatsApp do Transition, a gente tem o WhatsApp da Transição Brasil, aí você tem o WhatsApp o WhatsApp não, os encontros virtuais da Transição Internacional. Então, assim, ao mesmo tempo que isso é incrível, né? Incrível você poder se conectar e saber que o Shunru, no Japão, está fazendo nessa pandemia, o Yoav de Israel, como é que ele está lidando com as filhas, porque está todo mundo com a criançada em casa, né? Como é que isso está rolando? total. E a Renatinha aqui, é só mais um fractal. Ai, Renatinha, minha filha, você é tão inteligente, essa menina. Então, isso é um poder incrível também, mas acho que desde Aham. que você tenha redes construídas já. Eu Sim, acho muito sim, difícil se sim, você não tem a rede real, você ter a rede virtual, né? Potente, sim, sim. forte, que apoia aquela. E aí que tem a ver com essa coisa dos vínculos, né? Da gente conseguir se enxergar com vínculo, desejar se cuidar, né? Tem um lugar da gente criar essa rede de cuidado, né? Tem uma frente aí das novas economias que está falando muito sobre a economia do cuidado, né? Esse lugar da gente se olhar e desejar se cuidar independentemente do que, né? Do que possa vir a ser, mas a gente simplesmente querer se cuidar, Não, né? assim, se não se cuidar nessa etapa que o mundo está, ou você primeiro cuida de você, ou você. Porque assim, é, imediatamente, né, fechou o mundo parou, tipo, para tudo, todo mundo parou, e imediatamente muita gente vai para fora. Não, vamos ajudar É, aqui, vamos ajudar ali. E aí depois vem uma situação de depressão, vem uma situação de insegurança profunda, porque a gente nunca viveu isso. Isso tudo é novidade, né? Então você primeiro vai para dentro, vai para o seu cuidar, fica total, forte, entende quem você é nessa história toda, para você entender como é que você ajuda, né? Isso é total. muito importante. E assim, é muito lindo ver tudo que aconteceu de ajuda. Eu acho que a sociedade civil mostrou muito mais que pode muito mais que muito governo por aí, É verdade, né? Porque real, é verdadeira, verdade. está vindo das. Mas tudo isso é muito novo, gente. Eu não sei onde isso vai parar. Se você me perguntar, que eu sei mentira, não sei. O que eu estou fazendo é que eu estou cuidando de mim. E estou, assim, ao máximo que eu posso, alimentando o meu comércio local. O máximo que dá. Então, de vez em quando, a gente pede uma pizza ali, outro dia pede uma comidinha aqui. Por quê? Porque tem que alimentar os restaurantes, né? Todo mundo que saía, agora não está saindo mais. Então, assim, o meu cuidado É é isso aí. ir, botei todos os meus vizinhos para. A gente aqui troca limão com laranja, com jabuticaba, com folha de louro, ora pronobis, taioba. Aqui no meu entorno tem tudo, porque é isso que a gente vai fazendo. A gente É isso aí. essa economia de rua, onde, ó, amigo, planta Sim. aí um limão que eu vou plantar aqui uma tangerina. Meu pé de tangerina deu um monte de tangerina, aí você vai, aí tia, eu troco com a vizinha que tem limão cravo. E isso, cara, é relocalização, é você se importar com o lugar aonde você mora. Olha, eu sou arquiteto e urbanista e eu sou uma crítica dos prédios, dos grandes Sim. conectores. O prédio, ele tira você do nível do solo, ele te joga para o ar, ele te desconecta da calçada, da vizinhança do bairro. Você passa a entrar e sair de carro sem se importar mais com a sua rua. Uhum. Então, essa coisa de você voltar a amar o território onde você está, a rua, cuidar da rua.
A rua é pública, né? As pessoas Total. não entendem que a rua é sua, né? A gente perdeu um pouco essa noção do que é nosso. E Sim. então a gente ir para a rua e plantar nos canteiros, conectar com quem tem terreno, faz uma conversa, amigo, vamos fazer uma hortinha aí, enquanto você não está usando esse terreno. Ou seja, a gente tem que realmente se importar com o território onde a gente vive. E as grandes cidades, Mel, isso é um desafio. Porque, no fundo, a maioria das pessoas, elas não vivem onde elas querem. Elas vivem onde elas podem. Então, a maioria das pessoas não consegue criar vínculo, porque às vezes odeia o próprio bairro, odeia o lugar onde conseguiu ir morar, né? Porque é muito legal quando você fala, eu vou morar naquele bairro, ele tem muitas árvores, tem muitas casas, Sim. plantam flores, é calmo. Agora, e quando você não está num lugar desse? E quando você está num lugar, o ônibus passando, barulho, aquele monte de prédio, o sol não bate, como é que você gera pertencimento num lugar desse? Né? Esse é o desafio. Como é que a gente grandes desafios, né? Se reempoderar também dos espaços públicos, né? Para que a gente possa começar a fazer pequenas transformações nesses lugares desafiadores onde a gente se encontra, né? Exatamente. Se importar. Por isso que eu gosto do filme Quem se importa, né? Em que lugares do Brasil tem em transição? Um monte, Assembleia ZS3. Ó, Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Brasília, tem Ribeirão Preto. No fundo, isso são grupos que já existem. A transição, ela tem que estar dentro da gente. A gente faz primeiro a nossa e aí depois a gente expande para casa, expande para a rua. Então você mesma pode começar e agora um grupo de transição. Basta você ir conhecer quem são seus vizinhos, por mais chatos que eles sejam. E ir criar junto, porque quem mora do seu lado é seu vizinho, é com ele que você tem que organizar a história aí. A coisa mais importante, a primeira zona de influência é a reunião do condomínio. Temida e detestada. Mas de que forma o movimento apoia quem quer montar? Todas as formas, Assembleia. A gente tem treinamento, todo o material da transição é open source, ou seja, está na internet, existe um manual de como iniciar a sua transição, existe vídeo. Anota aí, pega meu WhatsApp, que eu vou escrever aqui meu WhatsApp, me manda uma mensagem que eu te ajudo. 11. Aqui no Rio, gente, para quem ainda não sabe, aqui tem algumas iniciativas de transição muito antigas, muito marcantes. Tem a Casa Nietzsche, que é uma das mais antigas, fica no Grajaú, que está aqui, Heratiya Lara está aqui com a gente hoje, e que faz trabalhos lindíssimos no território, tem uma moeda local incrível, tem um trabalho com uma feira chamada Desapex, que já tem mais de 10 anos, tem um trabalho muito bem estruturado, todo mundo conhece lá no território. Aqui no Rio de Janeiro, praticamente todo mundo conhece o trabalho da Casa Nietzsche. Tem as hortas, a Horta do Vinil na Barra, tem a horta aqui no Flamengo, que é na Praça José de Alencar, são hortas do Cidades em Transição. Tem a Casa Terra, que tem um movimento aqui no território de Laranjeiras e Cosme Velho, com o Território Fértil, que é um polo comercial regenerativo aqui do território. Agora, com o movimento do Reconomy chegando mais forte, né, através dessa estrutura do fórum que a gente está trazendo, as moedas locais agora estão criando muita força aqui no Rio de Janeiro, então tem várias moedas locais acontecendo. Aqui no território tem 2 nascendo, o IB, que já era uma moeda da terra, que está se ressignificando, e a moeda do bairro, que está começando a nascer também, a moeda da Casa Nietzsche, que é o NIT, tem a Muda, que nasceu também recentemente, e tem outras iniciativas acontecendo, todas elas apoiando esse conceito de relocalização econômica, da gente apoiar sistemas econômicos que a gente quer ver prosperar no mundo, quer ver acontecer, se fortalecer e, enfim, crescer, né, de forma verdadeiramente dinâmica, viva. Olha o Badá aí, Badá da Moeda do Bairro chegando, também aqui para contribuir um pouco.
Mas, ô, Isa, conta pra gente, assim, quando a gente fala de relocalização econômica, a gente também vem muito, pelo menos para quem está estudando isso há bastante tempo e trabalhando nesses campos, o conceito da gente criar uma resiliência de território, né? Na tua percepção, como é que essa resiliência se dá? Como é É, que isso acontece? resiliência é uma palavra da física, né? Que é a capacidade de você voltar ao seu estado é, original depois de um grande choque. Então, quando a gente pensa nisso para um território, e a gente viveu isso na época da crise dos caminhoneiros, que eles pararam, Aham. né? E o nosso grupo de carona enlouqueceu, de 80 foi para 200 pessoas. Isso é criar resiliência, né? Eu sabia onde eu podia comprar comida se eu precisasse, porque eu sei onde fica o meu produtor. Eu já fui. A Carol Pitim, eu já fui no sítio deles. Então, quando você cria essa resiliência, significa que o bairro, ele consegue, esse território, ele consegue ir para frente, mesmo se você tiver alguma crise externa muito forte. Né? Uhum. Por quê? Porque você já tem micronegócios rolando ali, acontecendo ali. Você já tem uma rede que se sustenta, que se apoia. E isso é muito importante, porque basta você ver a história das máscaras. Que coisa mais ridícula do que o país ter que importar máscara da China, caramba? Máscara Uma que loucura isso, né? eu sentei na máquina, fiz um monte de máscara. Como assim? Como assim? Tem resiliência para ter uma máscara feita no seu país? Tem que vir na China. É o preço que a gente paga pelo barato, né? Barato. Total. Falta Total. resiliência total da nossa economia. Rapidamente, as indústrias aí se mexeram, né? As pessoas se mexeram para começar a fazer máscara dentro do país, dentro do seu bairro. Eu mesma, a gente, no meu transição, fez um caminhão de máscara para doar. Olha que coisa linda. Isso é resiliência, você ser capaz de produzir as coisas localmente e não ficar dependendo de uma coisa que vai vir lá do outro lado do mundo. Até já me perdi no que eu ia falar. A gente estava falando sobre essa questão da relocalização econômica e a resiliência, né? Exatamente. Então, será que a gente não pode ter um pouquinho de tudo? Quando eu imagino um bairro do futuro, e a gente tem isso no nosso treinamento, a gente tem uma dinâmica, eu imagino que a gente vai gerar parte da nossa energia, cuidar de parte do nosso resíduo, captar parte da nossa água, plantar parte da nossa comida. Isso é relocalização. Isso é criar resiliência. É quando você sabe que existe uma riqueza e uma diversidade no seu bairro tal que mesmo que você que tenha um problema e coisas não venham de fora, ali você tem o básico, você tem o que fortalece, você tem aquilo essencial para as pessoas, está ali naquele bairro. Então, eu imagino que, para mim, tudo é uma questão dessa escala. Da gente voltar a criar núcleos interessantes, onde você trata a parte da água ali, tudo numa escala humana, tudo numa escala mais próxima. Sim. Você não precisa criar tubos e mais tubos de água para a água do seu esgoto e andar, sei lá, 200 quilômetros para ser tratada. Se você pode fazer isso na sua região. Então, isso você expande para tudo. Se você tiver essa riqueza perto, onde você tem de tudo um pouquinho, antigamente a única coisa que tinha de fora era a cereja do bolo. Hoje, fora. Inclusive... É verdade, até a massa. Até a massa, exato. Então, mas, Isa, me diz uma coisa. Quando a gente pensa assim... criar esse nível de resiliência, né, em cidades grandes, em grandes conglomerados, como é o caso do Brasil, né, cara, assim, nas nossas cidades são enormes, né, bastante diferente das towns, né, por exemplo, no interior da Inglaterra, como o próprio Totnes, né, então, olha o tamanho do desafio que a gente tem, né, mas
Como é que você vê isso? Como é que está sendo essa aplicação pela tua experiência nas cidades? Olha, eu não vejo ainda as cidades, pelo menos a municipalidade entendendo ainda isso. Acho que isso é um processo que está vindo. Agora vem com mais força. Deram uma, né? Deram uma empurradinha. Demos um up. Eu vi aqui que alguém quer que eu fale também depois do MIT, né? Das municipalidades Tá. de expansão. Então, isso tem que ser uma percepção de todos, de justamente você entender que não é legal você ter uma fragilidade nesse tamanho. Uhum. Precisar de uma máscara que vem da China. Para mim, esse exemplo Sim. virou, né? Então, assim, É. você tem que entender e conhecer e fomentar, né? Eu falo para todo mundo, olha, aqui no meu bairro mesmo, eu consigo comprar empanada, pão, bolo de aniversário. Então você tem que conhecer o seu território, porque às vezes existe muita coisa, muita riqueza que a gente não sabe. Agora, eu acho que esse se envolver também dentro de outras escalas, como a escala da municipalidade, é muito importante para você começar a colocar essas ideias boas na cabeça de todo mundo, entendeu? Sim, sim, sim. Por quê? Porque isso é uma ideia que faz sentido. Você, Claro. você ter essa riqueza, e nas grandes cidades, eu já pensei muito nisso, né? Que as grandes cidades, elas vão... Porque aonde tem o caos, nasce grande solução, Uhum. normalmente. Tem caos, tem grande solução, nasce dali. Por quê? Porque aperta, né? Aonde aperta o calo, de alguma maneira as pessoas soltam. E eu acho que as grandes cidades elas vão ter que meio que se dividir em regiões, Sim. elas vão ter que voltar a operar em outra escala. Eu não sei ainda como isso vai se dar. Isso é até uma conversa bem boa para ter chamado a Lara, que a Lara é boa nisso. Como é que a gente faz com que as pessoas percebam, pessoas, eu digo, governo local, empresas, sociedade civil, perceberem essa importância, né? De que você Uhum, uhum. de que você tem que ter um núcleo menor. Então, eu já imaginei, né, a cidade de São Paulo esvaziando, abrindo espaço, abrindo parque, praça. Eu já fiz Eu sonho muito, Mel. Criou alguns campos mórficos, né? Criando corredores verdes, sabe? Eu vivo sonhando. E como arquiteto e urbanismo, eu fico sonhando essas coisas também. Como é que você Sim. faz uma cidade brutal, brutal, como São Paulo, né? Criar esses nichos, essas escalas menores, onde essas sub-regiões podem se sustentar ou podem se organizar? Eu sei a resposta? Não sei. É. Não faz a menor ideia. Talvez, quem sabe aí nascendo essa ideia de territórios, né? Território que se cuida, né? Território que se organiza e que de alguma forma troca tecnologia social, né? Com os territórios vizinhos, né? Talvez cada vez, né? Eu fico pensando, fico muito inspirada em algumas coisas que eu vi em Minas Gerais, né? Minas é um estado muito interessante porque tem muitas microcidades, né? Muitas microcidades. Todas as cidades, tem sempre alguém que eu conheço de Minas que nasceu numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Sempre eu conheço alguém. É impressionante como Minas é muito cheio de cidadezinhas. E é interessante como as cidadezinhas em Minas também funcionam de uma forma muito própria, sabe? Parece que tudo está bem orquestrado, sabe? Eu acredito que seja exatamente esse olhar, né? Do menor, né? E você sabe que tem outra coisa, Mel? É você saber quem você é. É você saber quem é a sua cidade. A sua cidade é uma cidade onde, se você plantar banana, vai dar vira capital da banana, caraca. Assim, então a gente Total. tem que entender o que é a cidade, como é que essa cidade pode capitalizar para ela mesma. Ela pode ser especial em alguma coisa, né? Ela pode ser um Total. polo de distribuição de alguma coisa. Eu lembro que quando o Rob começou o movimento,
A primeira coisa que eles fizeram foi plantar castanheira? Não. Árvore que dá nó, Ah, é. Era uma amêndoa, não é? amêndoa, alguma coisa. Ou seja, eles Era uma amêndoa. tiraram a cidade que é autossustentável de nozes, castanhas, sei lá o que foi que ele plantou. É. Mas assim, quando a cidade. Aí tem uma coisa muito importante, Mel. Quando a cidade conhece seu passado, honra sua história, celebra suas tradições, isso se mantém. A cidade continua firme e forte. Ela não se perde. O que acontece muito? Essa coisa de. Você tem as cidades que tem gente de tudo que é canto, então você tem todo. Uhum. São Paulo, você quiser, você celebra o Ano Novo chinês, budista, É. celebra, né? Porque é uma confusão de gente de tudo que é canto. Agora, as cidades menores, elas conseguem se manter dentro das suas tradições. E isso é muito importante. Porque senão você não sabe quem É. você é, de onde você veio, você não sabe como é que você sonha para o futuro, entendeu? Sim, Isso é uma coisa sim. muito importante. Tem muita gente perguntando o que o Ecobairro faz. O Ecobairro é um grupo que existe até ele é de antes do Transition existir, que era um grupo de pessoas que se importavam com o território que começaram a trabalhar em prol dele. E eles têm uma conexão muito forte e interessante com a municipalidade. Então, o Ecobairro da Vila Mariana, por exemplo, eles têm uma participação há anos no CADES, que é uma das coisas importantes. Não é só você ir na reunião do seu condomínio. Vai nas reuniões de conselho do seu bairro, da sua região. Se você não se envolve... E olha, galera da Ecobairro quebrou pedra pra caramba. Foram anos plantando. Eu gosto quando a Lara diz que eles são um programa permanente. Permanente é para sempre, é para o tempo todo. Porque você se envolve no conselho, aí pouco tempo depois, não aguento mais isso, é cheio de gente louca, nada evolui, e aí você vai e se desiste. Essa persistência de você entender que isso é uma construção, que no nosso país, principalmente, isso leva tempo, e que você tem que ter um grupo fazendo isso, se envolvendo junto, até para dar suporte, Sim, é fundamental. claro. Porque não adianta só reclamar. Se você não se envolver a nível de conselho, conselho de classe, de mandatos coletivos, a gente não vai transformar com a rapidez que a gente precisa. Eu amo a história dos Sim. mandatos coletivos, que é justamente um grupo tem que se apoiar, porque para encarar a política que a gente tem só com grupo. Sem grupo, você não. É. Mas assim, a gente. Aí a gente cria resiliência interna, né? Pra É. gente conseguir criar resiliência interna para dar conta, né? E o Ecobairro, quando o movimento internacional ele lançou o piloto do Municipalidades em Transição, por quê? Porque o movimento entendeu que chega numa hora, você tem que expandir essa visão de transição e essa conexão para o seu governo local. Senão você vai ficar ali Claro. no miúdo, fazendo suas coisinhas, mas você Sim. não vai aumentar a sua zona de influência. Então, eles criaram um projeto, porque o movimento das cidades em transição sempre cria ponte. Não interessa quem esteja no poder. É um movimento que cria ponte para poder desenvolver ações. Então, Sim. seja lá o prefeito que esteja, você vai lá criar uma ponte. Olha, quero fazer um plantio no Dia Mundial do Plantio. A gente queria o apoio da Secretaria do Verde. Ou seja, você vai e faz essa ponte. Então, o piloto ele se dedicou a criar uma ferramenta que melhorasse essa conversa. Como é que você melhora a conversa? Sociedade civil, governo Poder local. público. Poder público. Por quê? O poder público olha para a gente, tipo, são os reclamões, são os chatos, são os perturbados, né? E a gente olha para o poder público, são corruptos, fazem corpo mole, ninguém trabalha. Sim. E aí fica essa distância, um não olha para o outro, um não conversa com o outro. E como é que se muda isso, né? Então, desenvolveu essa ferramenta. Eles fizeram um chamado mundial,
foram 7 pilotos, 7 ou 6, 7 pilotos escolhidos e o Ecobairro foi um dos pilotos. A gente inscreveu a Casa Nietzsche e o Ecobairro. O Ecobairro, pela sua história de envolvimento com o CADES e por ser um movimento, né, muito estável, permanente, é um programa permanente. Ele foi um programa que assim, mostrou muita consistência. Tanto que é o único piloto em cidade grande. Todos os outros pilotos Olha! em Portugal, pequenininho, chama-se Telheiras, um na Espanha, La Garrocha, na Itália, Santorso, que eu conheço, uma cidadezinha pequenininha. Ou seja, São Paulo foi o único que entrou, porque só a região Ou seja, super desafio, né? gigante, só a região da Vila Madalena, Uau! Ana, cabe todas essas cidadezinhas dos outros pilotos, cabe dentro da Vila Mariana, pra você ter uma noção. Uau! Uau, 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 super desafio. Está sendo um sucesso. Temos representantes de transição na política. Olha, a Ana, da transição de Duardina, vai se lançar vereadora. Aê, olha aí, olha que coisa maravilhosa. Melissa Cada vez mais, para gente. vereadora. Melissa Bivar para vereadora. Essa eu acho que vai ficar para a próxima encarnação, isso. Sim, continua aqui na micropolítica. Mas quem tem o coração assim corajoso tem que se lançar. É verdade, gente. O grupo lembra o grupo que a gente faz parte dos idealistas, né? Eles têm um trabalho bem interessante, bem consistente de preparar, preparar os ativistas, né, dessa transformação, desses processos de transição, para se lançar na vida pública, né? E com rede de apoio, claro, né? Com rede de apoio para poder dar conta, né, de atravessar. Porque é super, super importante que a gente tenha cada vez mais. Olha a Renatinha fazendo onda aqui comigo. Para com isso, Renatinha. Renata Lara. É super. Isso, Renata Lara para vereadora. Essa sim, já tem até consistência aqui no Rio. Não existe futuro sem política. É isso aí, amiga. Ditadura. Eu fui criada na ditadura. Eu fui criada para não olhar para a política. Né? Imagina se eu tivesse me envolvido, com certeza eu estava morta. Meu pai falou, quando eu entrei para a faculdade de arquitetura, na Federal do Rio, meu pai virou para mim e falou: minha filha, não se meta em diretório estudantil. Primeiro porque ele já sabia que eu era uma ativista, ele sabia que eu era uma ativista, e ele sabia que eu ia acabar em algum porão torturada. Então, a minha geração, 57, eu fui criada sem política na minha vida. Não se conversava isso na minha família. Então, tudo isso é um resgate. Resgate de se conectar com o vizinho. Resgate de saber que você pode ir na sua prefeitura conversar, fazer parte de algum conselho, que isso vai ser bom. Você tem que resgatar tudo isso. Eu lembro que quando eu morava no Rio, a gente tinha uma frase que falava: vizinho bom é o vizinho que você não conhece. Porque gente, que tristeza! É verdade, porque é perigoso. Era perigoso. Era perigoso. Nossa. Podia não ir com a sua cara e imediatamente falar para você: ó, aquele cara ali, nossa, sei lá. É perigoso. Sim, sim, sim. Nossa, que tempos, né? Trevosos esses, né? Nossa. Então, você imagina o resgate, de você resgatar essa possibilidade. Resgatar que é uma coisa bacana. Primeiro, é uma coisa bacana. Eu faço diagnóstico, Mel, no Brasil todo. O diagnóstico social é uma das minhas ocupações, né? Junto com a Mônica da Oficina da Sustentabilidade. O desmonte das associações de moradores, o desmonte dos grupos é visível. É visível as pessoas. Assim, quando você tem um grupo, alguma coisa, é porque existe uma pessoa que tem aquela espada na mão, sabe? Aquela pessoa que... Sei. Porque, no geral, as pessoas não têm energia, porque elas não conseguem conversar, porque elas não conseguem decidir em grupo. Tá aí a importância
de Gaia Education, Transition, Dragon Dream, comunicação não violenta, liderança sistêmica. Está aí a importância de todas essas capacitações para a gente voltar a saber Total, como é que a gente total. senta junto e como é que a gente volta a atuar em conjunto, apesar das diferenças. Total, total, total. A gente precisa realmente estar cada vez mais atento, que a gente precisa estar se recapacitando, né? Em Exatamente. simplesmente se relacionar, saber caminhar juntos, né? É Então, difícil. acho que essa fica como uma mensagem importante, né, nesse nosso encontro aqui de hoje. Falar de relocalização é falar da gente resgatar vínculos, é falar da gente voltar a se relacionar e a gente se capacitar para se relacionar com a É, gente com a gente mesmo, e a gente conseguir se relacionar com o um outro. outro. Gente, faltam 5 minutos para o nosso encerramento. Pois é, meu Deus Olha, do céu, já está acabando isso. uma escreveu aqui que o pai dela falou a mesma coisa quando ela entrou para a faculdade, viu? Tá vendo? Tá vendo? Tá muito boa a conversa. Pois é, pois o problema, sabe o que que é? É que o Instagram dá pra gente exatamente 1 hora. Então, daqui a 4 minutos, ele vai encerrar a gente, quer a gente queira ou não. Melzinha, viu? Obrigado, muita gratidão. Isa, foi absolutamente maravilhoso estar com você, ter essa troca, foi maravilhoso. Toda vez que eu tô contigo, amiga, nossa senhora, eu Love you. expando pra caramba. I love you. I love you I love you too. tanto I love you too, gente. aqui. Adoro vocês. É isso que faz a gente se sentir vivo, gente. É a gente estar em grupo, conversando com pessoas que pensam igual e diferente, que isso é muito importante. Então, assim, sou porque somos. Se não somos, não sou. É isso. Ai, que linda! Você é demais, amiga. Nós somos, amiga. Nós todos. Linda. É muito Linda, bom. olha, muito, muito, muito feliz que a gente está podendo fazer esse processo juntas, de estar contigo, muito honrada de ter essa jornada da transição junto com você. Eu tenho aqui um carinho absurdo por tudo isso que a gente vem construindo, todas as ideias e toda a criatividade que surge desses encontros, é muito intenso. Gente, é importante vocês saberem... Oi? Chama o pessoal para fazer parte da transição. É isso, é importante vocês saberem que todo mês a gente tem um encontro mensal do Transition Brasil, que é divulgado pela página aqui do Instagram do Transition Brasil, chama Transition Brasil. Quem quiser, por favor, entra e vocês vão ficar sabendo de todos os encontros. O próximo encontro vai ser um encontro lindíssimo com a Renatinha, fazendo a apresentação do case da moeda NIT, lá da Casa Nietzsche. Então, quem quiser conhecer, vem, chega mais, tá? É sempre numa quarta-feira à noite, quarta, 6h30 da tarde, tá? Quem quiser conhecer mais do Reconomy, a gente está tendo sempre esses encontros do café virtual numa terça. Na terça seguinte é um Zoom interativo para empreendedores e potenciais investidores que queiram conhecer mais do projeto, saber como botar seus recursos à disposição dessa comunidade para que a gente possa se apoiar mais e construir a economia e as relações e o território que a gente sonha para esse mundo, viu? Então, cheguem mais, cheguem mais. Querendo saber mais, manda mensagem no Instagram do Reconomy, manda mensagem no Instagram do Transition, que a gente segue junto, costurando novas possibilidades aí de realidades, né, amiga? Com certeza. Ó, o Eduardo Weaver, grande articulador da transição de Brasília. Gente, só gente linda nesse... Amiga, obrigada. Ó, eu estou sempre à disposição. Porque obrigada. A minha história é essa, é falar daquilo que eu gosto, que eu amo e que eu quero ver acontecer. Então, precisou, pode chamar. Valeu, Issa! Valeu, 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 valeu. Gente, tá aqui, ó, a Vilma colocou o site do Reconomy, que é reconomy.rio, para quem quiser conhecer mais, tá? E fazer parte desse movimento, fazer parte dessa construção. E tem também o site em breve do Transition, está passando por uma reformulação, então vocês vão conhecer
tudo que está bombando do Transition no Brasil. Obrigada demais por cada um de vocês que ficou aqui com a gente, botando essa energia linda. Ai, Daqui a 27 segundos a gente encerra. Fala, minha amiga. curtam a minha página, @simplesmentekombucha. Tá aí no Instagram. Conta pra Gente, a kombucha mais maravilhosa do mundo. Em breve no Rio de Janeiro, depois eu conto para vocês como. Tô pagando as contas, gente. Fazendo kombucha aí. Não tô passando aperto com a pandemia, não.